Bom dia a todos, José Luiz Briguet Cassiolato. Nós estamos iniciando a terceira aula desse módulo 2 sobre atividade ectópica atrial. Vamos mostrar para vocês as apresentações morfológicas mais frequentes da gente observar durante um exame de Holter. Aula 3. Extrasístole atrial, as morfologias que podem aparecer durante o exame. Do ponto de vista formal, as morfologias mais frequentes de observação no exame de Holter estão colocadas nesta tela. Vamos analisar cada uma delas e procurar exemplificar e explicar determinadas situações. Esta aqui é a mais frequente, essa da figura número 4, é a extrasístole atrial com onda P positiva, é a mais frequente das observações. Então a gente verifica aqui nos três canais, PQRS, 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 e essa morfologia aqui se antecipa ao ciclo, mesmas características do ritmo de base, com uma diferença, uma distinta morfologia da onda P e do seu intervalo PR. Segue-se o ciclo normal, essa é, vamos dizer assim, a morfologia mais frequente de se aparecer em exames de Holter, que é a extrasístole atrial com onda P positiva. Esta segunda morfologia também é muito frequente e engana, às vezes, em critérios de análise, e merece uma atenção especial pela sua deformidade na onda T. Então aqui nós verificamos que há um ciclo, PQRS, 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 observamos nesse exato momento um evento prematuro, né? Não identificamos corretamente a onda P na primeira observação, que RS é igual, porém vemos que há uma nítida alteração na morfologia da onda T que precede ao batimento ectópico. Isso é observado no canal 2 e também observado no canal 3. Vejam que a onda T se apicula nesses momentos do exame, né? Então essa é uma outra morfologia em que a onda P encavala, vamos dizer assim, na onda T do batimento que precede a ectopia. A outra morfologia que com bastante frequência nós observamos é a extrasístole com onda P negativa. Verificamos um ciclo de PQRS, PQRS, PQRS. O quinto complexo é uma morfologia idêntica, novamente, é o ciclo basal, porém aparece a onda P. Esses três dados aqui merecem atenção especial na observação, porque o sistema faz análise usando aquele critério de prematuridade. Então, ele faz a média, joga no outro batimento e o conceito de prematuridade é quanto ele se antecipa. Não tem nenhuma observação até hoje sobre a morfologia da onda P. Então, são dados de ciclos de prematuridade que nós vimos na aula anterior. Desse lado direito da tela, de quem observa, nós verificamos mais três morfologias de ectopias de apresentação. Essa que está localizada na figura 7, ela é uma salva, um par, né, de dois complexos prematuros. Vejam que o ciclo é PQRS, 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 e nós temos a antecipação de duas morfologias com o mesmo QRS que antecede a essa observação. A onda P também, ela parece que encavala, né? Um pouquinho, não que encavala, ela está um pouco após a onda T. Veja aqui a P positiva, segue-se o ciclo normal, são extrasístoles supraventriculares em salvas de dois complexos consecutivos ou um par de ectopias atriais. Esses dois outros casos aqui que nós vamos verificar são variações de morfologia do QRS. E aí entra o critério da chamada aberrância de condição IV, que é muito comum de a gente observar em ectopias do ponto de vista supraventricular. Isso aqui no caso é um bigeminismo, é ciclo normal, batimento ectópico, volta ao ciclo, 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 batimento ectópico. Vejam que ao mesmo tempo que nós temos distintas morfologias do QRS,
nós temos pequenas variações do ciclo, né? Do período de acoplamento. E mais ainda, quando procuramos morfologias ectópicas, né? Vejam bem aqui, né? No caso desse ciclo, né? Nós observamos a presença da onda T, que pode falsear a presença da onda P. Por isso nós observamos critérios específicos sobre a validação da aberrância de condução. A gente vai ter uma aula específica sobre variação da aberrância. O que nós podemos colocar aqui, que na maioria das vezes a morfologia da aberrância de condução em V é morfologia de bloqueio de ramo direito, o que é confirmado aqui pelo canal 1 do sistema de análise. Esse canal 1 dele é uma V1, V2 modificada. Então essa morfologia toda de ectopia é morfologia de bloqueio de ramo direito. Pequenas variações do acoplamento, presença de P, que antecipa ao complexo em si, né? Definem formas distintas de condução IV. E, portanto, ectopias com aberrância de condução. Nesse último traçado, é um traçado extremamente interessante, porque ele é um diferencial sobre a análise específica de critérios da chamada ectopia atrial não conduzida aos ventrículos ou ectopia atrial bloqueada. Vamos vê-la com um pouco mais de detalhe. Vamos observar com um pouco mais de detalhe aí aquele traçado que falamos sobre o bigeminismo atrial bloqueado. Vejam que o ciclo PQRS ele é interrompido por esta pausa. Segue-se essa outra de praticamente a mesma magnitude. O que nós observamos aqui, que o que faz esse ciclo não se perpetuar, né, vamos dizer assim, é a presença de um batimento de origem muito parecida com a onda P. Esse complexo ele não é seguido do complexo QRS. A mesma coisa acontece nesse momento e a mesma coisa acontece nesse momento. O fato de termos um evento P prematuro nos chama a atenção para a possibilidade de extrasístole atrial. Como não existe condução para os ventrículos, é uma extrasístole atrial não conduzida. Vejam que as pausas, na maioria das vezes que elas ocasionam em relação ao ciclo comum, são pausas muito perto a 2,1 segundos, né? Muito próximo a 2 segundos. Isso é extremamente importante, porque as pausas do ponto de vista clínico, elas normalmente são observadas com 2,7 segundos para cima. E a presença de 2,1 milissegundos é praticamente uma frequência parecida com 60 batimentos por minuto, frequência cardíaca normal do exame de Holter. Isso pode perfeitamente acontecer. Então, tem trabalho sobre isso, né? Então, um trabalho interessante até do Dr. Eduardo Costa, de São José dos Campos, que nos diz que essa pausa muito próxima a 2,1 segundos, 2 segundos, a maioria das explicações dela em relação ao ciclo são a presença dessas P prematuras não conduzidas aos ventrículos. Isso aqui é muito importante também no diagnóstico diferencial no bloqueio AV de segundo grau. Vejo que eu não tenho a regularidade do PP, portanto eu não posso definir isso como bloqueio atrioventricular de segundo grau. Essa dúvida é muito frequente e é uma das maiores erros do ponto de vista de análise de Holter. A última morfologia que a gente vai observar é as chamadas extrasístoles juncionais. Nós estamos considerando só aquelas que são mais frequentes por enquanto. Mais para frente nós vamos falar de algumas outras possibilidades. Quando não conseguimos localizar a presença de uma onda P efetiva, M identificável visualmente, nós temos que pensar na possibilidade de você estarmos na frente de extrasístoles de origem juncional. Então veja nesse caso aqui. PQRS, novamente um complexo que se antecipa. Vejam que ele tem as mesmas características, ele não é precedido de onda P, eu não consigo localizar, o mesmo acontece aqui no traçado de baixo, né? Não consigo verificar a interferência do ciclo, né?
e na realidade essa onda P pode estar provavelmente dentro do QRS, né? Não podemos esquecer que a gente, do traçado eletrocardiográfico de duas derivações, a presença da extrasístole juncional ela pode ser verificada também com ondas P que estão muito próximas do QRS, negativas, dentro do QRS, e às vezes posterior ao QRS, né? Essa aqui é uma apresentação extremamente frequente e deve alertar a possibilidade da chamada extrasístole juncional. Ok? Muito bem. Vimos as apresentações específicas. Vamos guardar um pouco de teoria mais para as outras aulas, que seriam como laudar critérios de quantificação e classificação da arritmia observada nas 24 horas de exame. Até lá, um abraço, tchau!